Shalom, queridos, sejam bem-vindos no canal Sementes do Eterno. Vamos meditar um pouquinho no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu quero focar aqui quando Jesus se refere a ele como videira verdadeira. Qual o motivo que Jesus usou essa expressão? Eu sou a videira verdadeira. A videira era um símbolo no Antigo Testamento, um símbolo do povo de Israel. E quando o povo de Israel sai do Egito, o Senhor entrega para esse povo as leis de como eles deveriam se comportar, estando agora na terra que o Senhor está levando eles para habitar. Então o Senhor coloca a lei, instrução, orientação de comportamento. Esta lei estava relacionada às responsabilidades espirituais, estava relacionada às leis sociais, tudo estava ali na lei, como esse povo deveria se comportar. Quando você vai pegar os Salmos 80, a palavra do Senhor fala assim que no Salmos 80, do verso 8 ao 15, vai falar que do Egito o Senhor trouxe uma videira. Do Egito o Senhor trouxe uma videira. Porque a videira é o símbolo do povo de Israel ali no Antigo Testamento. E nos Salmos, depois você medite sobre os Salmos, você vai ver que ele vai falar assim, que ele trouxe uma videira, que ele tirou daquela cidade, que estava ali, o povo de Israel, o Senhor tirou todo aquele povo que estava na terra que o Senhor tinha prometido para eles. O Senhor tirou aquele povo dali, que tinha costumes, tudo aquilo que ia contra a palavra de Deus. Então o Senhor tirou todo aquele povo que estava ali habitando naquele local, aquele povo que tinha praticava imoralidade, tudo aquilo que desagradava a orientação e instrução de Deus. Então o Senhor fala assim, que ele trouxe essa videira e plantou ali. Mas antes de plantar essa videira, o Senhor tirou aquele povo que já habitava naquele local. E o Senhor dá uma orientação. O Senhor fala que ele limpou o local, ele preparou tudo para que aquele povo pudesse ir ali, para aquela videira que ele está plantando naquele lugar, possa frutificar, possa dar frutos. E qual seriam esses frutos? Isso que nós vamos ver aqui, porque que Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira. Todas as vezes que nós olhamos no Antigo Testamento, e quando Deus se refere ao seu povo como videira, é porque alguma coisa esse povo estava fazendo que desagradava a Deus. Depois você também pode meditar e refletir em Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 7. O Senhor, porque ali o Senhor vai explicando qual era a posição dessa videira. Ele tinha colocado essa videira ali, o povo de Israel, com um propósito, para que esse povo estivesse ali na terra que ele prometeu, pudesse cumprir a sua orientação, a sua instrução, não somente em questões espirituais, mas também sociais. E nós vamos ver que aqui, no trecho de Isaías, nós vamos ver que esse povo não fez nada do que agradava a Deus. Depois você também vai poder ver em Amós 10, ele fala assim, Israel era uma videira viçosa, mas à medida que Israel foi crescendo, foi se fortalecendo, e vai descrevendo ali também nos Salmos, que os seus ramos foram se espalhando, à medida que Israel foi se fortalecendo, crescendo, em vez desse Israel aplicar a tudo aquilo que o Senhor tinha orientado, instruído, esse Israel estava pecando, esse Israel estava cometendo tudo aquilo que abominava os olhos de Deus, não só no sentido espiritual, mas também na questão social. Israel estava fugindo totalmente da realidade, do propósito de Deus, quando ele colocou esse povo ali na terra prometida. Então, todas as vezes que você lê no Antigo Testamento, quando o Senhor usa a videira para se referir como símbolo de Israel, é sempre porque Israel tem alguma falha, em alguma área Israel pecou, Israel não praticou o que era da vontade de Deus. E nós vamos ver que lá em Isaías, no
capítulo 5, do versículo 1 ao 7, vai dizer assim que o Senhor esperava de Israel justiça, o Senhor esperava de Israel retidão, o Senhor esperava de Israel gratidão. E todas as coisas Israel fez totalmente ao contrário. Amós, querido, vai falar do abuso que Israel teve em relação aos direitos das pessoas. Então nós vamos ver que Israel, ele foi crescendo, foi se tornando uma nação, mas que foi perdendo a essência do plano de Deus para a vida do povo. Então quando Jesus vem dizer assim, eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está dizendo que ele era o genuíno Israel, que ele era aquele que viria cumprir todo o plano e todo o propósito de Deus. Porque quando nós olhamos aqui para esse capítulo, João 15, nós logo vamos associar na questão de ganhar almas, né? Para que dê mais frutos. Nós vamos associar nesse sentido. Mas não que também não abrange essa parte, mas a prioridade, o princípio, o foco inicial, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, está falando que ele era aquele que é genuíno, em obediência, em cumprir a lei, em cumprir as ordenanças do Senhor, em cumprir o propósito do Senhor de uma maneira ampla. É só ele. Por isso que ele vai falar que ele é a videira verdadeira. Que nós necessitamos, nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós necessitamos, como ramos, estar enxertados em Cristo Jesus. Nós necessitamos alimentar da pessoa de Jesus, através do seu doce Espírito. Porque, queridos, lá no Antigo Testamento, o povo de Israel começou a perder totalmente a noção de questões de caráter, de valores e princípios, tanto os morais como os sociais. O povo de Israel se perdeu. Por isso que quando você vai ver esses trechos que o Senhor está falando em Isaías, em Jeremias, em Oséias, tudo o Senhor está dizendo que Ele vai permitir que esse povo vai passar por aflição por eles não ter obedecido a palavra do Senhor. Se você ler, você vai compreender isso, que o Senhor vai permitir. Então, por isso que Israel vai sofrer com a invasão da Babilônia, porque esse povo estava perdendo o foco. Esse povo estava perdendo as questões do caráter daquele Deus que colocou eles ali na terra prometida. Sabe, queridos, nós quando aceitamos o Senhor Jesus, nós esquecemos que antes de nós começarmos a darmos fruto em questões de ganhar almas, nós precisamos ter o nosso caráter moldado. O nosso caráter precisa ser um caráter que é parecido com o caráter de Cristo, como o caráter de Cristo. Isso através do quê? Do fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, do 22 ao 23. Nós precisamos, queridos, porque eu, há algum tempo, no início da minha conversão, eu tive dificuldade de compreender porque o Senhor chega e fala assim para você, pessoas falam assim, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, né? Em teu nome eu curei. Aí o Senhor vai falando, se apartai-vos de mim, malditos, eu não os conheço. Porque, queridos, nós podemos fazer a obra do Senhor, nós podemos ganhar almas para o Senhor Jesus, sem ter nosso caráter trabalhado. Porque as pessoas podem vir para Jesus não porque nós somos o máximo, mas porque a palavra de Deus é verdadeira e pura. E se de repente nós que estamos levando a palavra do Senhor e nós não valorizamos, não damos crédito à importância disso, a pessoa que recebe, ela pode receber, ela pode acatar. Ela pode falar, não, eu preciso ser realmente um ramo, eu preciso estar enxertado na videira, eu preciso realmente ter o caráter de Cristo. Porque muitas vezes nós achamos que nós podemos atropelar as ordens das coisas de Deus e não é. Nós precisamos saber que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, que é a videira verdadeira, que é o verdadeiro Israel, que é aquele que é genuíno, que é puro, nós precisamos aprender com ele. Não é só questão de frutificar
na área de ganhar almas, mas frutificar em questões do nosso agir, do nosso falar. Eu, por exemplo, não fui uma pessoa assim que tive hábito de falar muito palavrão, porque meu pai nunca gostou disso, né? Nunca gostou disso. Meu pai nunca gostou. Meu pai sempre corrigia nós quando falávamos palavrão. Mas às vezes a gente observa cristãos que têm hábito de falar palavrões ainda. Então, será que isso não faz parte do fruto que nós precisamos ter em nós? Sim. Nós precisamos mudar o nosso caráter. Nós precisamos ter a essência de Cristo. Nós precisamos desfrutar dessa plenitude que há em Cristo Jesus para a nossa vida. É lógico que é um processo da nossa vida. Nós não somos transformados num toque de mágica. Eu sempre falei, quando nova convertida, que eu tinha muito crente, eu me preocupava muito com o crente santão, sabe aqueles crentes santarrão? Eu entrei hoje na igreja e me converti. Eu me transformei totalmente. Então ele está contradizendo a Bíblia, porque a Bíblia diz que é um processo. A nossa santificação é um processo. Por isso a importância de nós estarmos enxertados, arraizados em Cristo Jesus. Para que à medida que nós vamos experimentando, à medida que nós vamos tendo comunhão com o Senhor, o nosso caráter vai sendo transformado. Nosso caráter vai sendo moldado. Aí nós vamos começar a produzir os frutos do Espírito. E aí que nós começamos a produzir os frutos do Espírito, nós vamos ser bênção para as pessoas. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que vão evangelizar, em vez de ela conseguir chegar até a pessoa e ganhar aquela pessoa através da mensagem da palavra, ela assusta a pessoa, porque ela ainda não está com o seu caráter trabalhado. Em vez de ela evangelizar, ela já vai com o espírito de acusação. Eu tive uma experiência uma vez que eu estava evangelizando e eu entreguei um folheto para uma senhora. Foi até na feira aqui no meu bairro. E quando eu entreguei o folheto, ela amassou o folheto e falou bem assim para mim: eu não quero saber desse Deus que você está falando. Eu não suporto. Eu falei assim para ela: posso lhe fazer uma pergunta? Qual o motivo que a senhora não gosta do Deus que eu estou falando para a senhora? E ela começou a conversar comigo. Aquela mulher começou a chorar. Não é que ela não queria a palavra. Ela estava tão ferida, tão machucada, que ela não queria ouvir. Uma outra experiência que eu tive foi quando eu trabalhava num posto. Eu era gerente desse posto. E de repente, eu não sei se eu já partilhei isso aqui no meu vídeo, eu não sei. E de repente, um dos frentistas que estava lá atendendo o cliente falou assim: Regina, corre lá, vai atender, porque o cliente está lá xingando todo mundo, já desceu lá do carro, quer bater em nós. Aí eu fui conversar com ele. Aí quando eu cheguei assim, quando eu fui para conversar com ele, o Senhor falou para mim assim: ele está tão machucado, mas tão machucado. É por isso que ele está tão revoltado. É por isso que ele está xingando. Aí eu falei assim para ele: eu posso falar com o Senhor? Eu quero dizer para o Senhor que eu não sei qual motivo que o Senhor está tão nervoso, que o Senhor está brigando com as pessoas aqui, com os atendentes. Mas eu quero dizer para o Senhor que Deus, Jesus te ama. E o Senhor é importante para ele. Quando eu falei aquilo, aquele homem começou a chorar. E aquele homem falou assim, o seguinte: faz poucos dias que eu perdi a minha esposa. E a dor é tão grande, que eu não estou sabendo lidar com essa dor. Então, o que eu estou pensando? Eu vou tirar a minha vida. Você entende, queridos? A importância, antes de nós sairmos para evangelizar, a importância de nós termos esse fruto que faz parte do caráter de Cristo, para nós evangelizarmos, para nós ganhar almas. Muitas vezes nós estamos preocupados em sair logo ganhando almas,
sem antes o Senhor ter trabalhado em nós, no nosso caráter, o Senhor nos ensinar a falar o amor do Senhor. Querido, eu não vou dizer que, se eu falar para vocês que eu sou 100%, como diz assim, andando só na... como que eu posso explicar? Só no Espírito? A gente mente. Eu seria uma mentirosa. Porque tem hora que a gente precisa falar assim, Senhor, a gente precisa pedir, Senhor, né? Me segura aí, Senhor. Me controla, Senhor. Nós precisamos disso. Então, queridos, antes de nós queremos dar frutos no sentido de ganhar almas, nós precisamos adquirir esse fruto que há na pessoa de Jesus, através do seu amor, da sua bondade. Semana passada, eu estava no ponto do ônibus, foi na quarta-feira, eu estava no ponto do ônibus. Semana passada não. Essa semana, eu estava no ponto do ônibus que eu estava indo para o médico. E, de repente, chegou um rapaz, um travesti de peruca, estava uma peruca colorida, cor-de-rosa, assim, vestido de saia. Quando aquele rapaz chegou perto de mim, eu senti tanta dor, tanta dor, sabe? Por aquele rapaz, via ser novo, não conseguia ver o rosto dele. Mas aquilo ficou me incomodando. Aí, de repente, queridos, chegou um homem e começou a bater nesse rapaz. Aquilo me deu muita tristeza. Porque nós podemos não concordar, mas isso não nos dá direito de agredir uma pessoa. Não dá. Podemos não ter o mesmo ponto de vista, mas agredir. E quando esse homem começou a agredir um jovem mesmo, sabe? Um garoto, ele começou a lutar com esse homem e falou, para de bater nela, até, né? Ele falou assim, para de bater nela. E nessa hora o homem derrubou ele no chão e enfiou a mão no bolso. Quando ele enfiou a mão no bolso, as pessoas que estavam no ponto saíram tudo correndo e ficaram preocupadas com o que ele ia fazer. Mas ele tirou tipo de um rojão, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, Deus, como nós não estamos preparados para falar do teu amor sem acusação? Evangelizar, ganhar almas, querido, nós precisamos ter o nosso caráter. E eu fiquei pensando ali, quando eu vi aquele jovem daquele jeito ali, o que eu fiquei pensando foi como Jesus abordaria esse jovem ali. Será que Jesus ia abordá-lo criticando, ofendendo? Não. Quando Jesus aborda a samaritana, queridos, Jesus sabia que aquela mulher já tinha tido mais de 5 maridos. Jesus não abordou aquela mulher apontando os seus defeitos, acusando, mas Jesus esclarecendo para ela o que era certo e era errado com amor. Então, antes de nós ganharmos almas para o Senhor Jesus, nós precisamos ser frutificado em nós, como ramos do Senhor, a essência que está na pessoa de Cristo. Queridos, Israel não praticou isso. Quando nós vamos, se você depois medita, reflita bem lá no Isaías 5, lê lá no Salmos 80, em Amós, em Jeremias, quando o Senhor vai tratando Israel como videira, e você vai vendo o Senhor mostrando as falhas dessa videira. Por isso que o Senhor vai falar que o ramo não serve para nada, queridos. O ramo da videira, ele não tem utilidade para nada. Eu moro aqui perto da minha casa, tem uma videira no quintal da minha vizinha. E esse ramo da videira espalha até nos pés de amora e tudo. Mas você observa que não tem uvas, só tem os ramos. Então, que utilidade tem? Não é verdade? Então, por isso que o Senhor fala que se um ramo ele não produz, ele é cortado. Então, queridos, não é só no sentido de produzir almas para o Senhor Jesus. Nós precisamos produzir, porque muitas vezes nós, como ramos do Senhor, se nós não produzimos o fruto do Espírito, que é um processo na nossa vida, se nós não produzimos o fruto do Espírito em nós não estamos revelando o caráter de Cristo, o amor de Cristo para as pessoas. Por isso é fundamental
nós buscarmos, nós temos comunhão com o Senhor para aprendermos como realmente devemos evangelizar, como realmente devemos lançar a semente, queridos, sem acusação, mas com amor. Podemos não concordar, como eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, eu não posso concordar com a posição daquele rapaz, da escolha que ele fez, mas isso não dá o direito de criticar. Foi muito duro, queridos, vendo aquele homem sem mais sem menos chegando, batendo no rapaz. Isso está errado. Jesus jamais ia abordar isso, jamais Jesus ia abordar alguém dessa maneira. Então, nós que conhecemos a palavra, que conhecemos o amor de Jesus, que experimentamos, vamos estar enraizados nessa videira verdadeira. Vamos permitir que o Pai, através do seu doce Espírito Santo, venha trabalhar em nós, venha fazer em nós frutificar o fruto do Espírito, para podermos sairmos para ganhar almas. Porque, queridos, sair para ganhar almas, para evangelizar, já criticando, já ofendendo as pessoas, é melhor não fazer, queridos. É melhor não fazer. Então vamos aprender como Jesus. Jesus é videira, né? Como ser um ramo enxertado em Jesus. E aí o Senhor pode nos podar. Porque nós vamos permitir que Ele nos ensine. Porque a poda é para nos ensinar. A poda é para nos fazer frutificar de uma maneira saudável, de uma maneira mais vistosa. Que nós possamos ser um ramo para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus abençoe vocês. Vou orar. Querido Deus e amado Senhor, Pai, no nome do vosso Filho Jesus, a Tua palavra diz que Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Ou seja, Senhor, nós dependemos totalmente do Teu Espírito Santo para produzirmos frutos do Teu amor, frutos da Tua bondade, para depois nós sairmos para evangelizar, não como nós queremos, não como nós pensamos, mas segundo o que o Teu Espírito nos orienta. Pai, no nome do vosso Filho Jesus, eu peço a Ti, derrama da Tua graça sobre cada vida, que elas possam ser fortalecidas, renovadas, que elas possam desfrutar da Tua presença. E sabendo, Pai, que nenhum ramo ele pode produzir a verdadeira seiva em si mesmo. Nós necessitamos de Jesus como a videira verdadeira para testificar, para testemunhar a glória do Senhor. Deus abençoe vocês, meus queridos. Desejo que vocês realmente sejam um ramo frutífero, produzindo os frutos do Espírito Santo, frutos para a glória do Senhor, trazendo pessoas à graça redentora através de Cristo Jesus, a videira verdadeira. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.